E, por fim, surge a barca do sol, presente em numerosos mitos. A face do sol é serena e triste. Ele vai navegar na noite e talvez lutar ainda contra os monstros que incessantemente esforçam-se por impedir seu renascimento. Esta pintura é do dia 2 de dezembro de 1976. Pintura do dia 28 de janeiro de 1977. Um barco do qual se erguem duas cruzes. Entre as cruzes, um grande pássaro, símbolo do espírito, levanta voo. E 3 dias depois, o barco vazio está ancorado. Carlos não volta mais ao ateliê de pintura. Morre no dia 21 de março de 1977. O filme vai ter caráter nacional, para não ficar regionalizado, parece que nós somos, quer dizer, pela Constituição, a Constituição é federal. Quem governo federal, quem vai dar o dinheiro? Mas quem vai manter vai ter que ser a política de saúde mental. Ou ela muda, ou não vai existir. Nós temos que fazer um filme crítico, um discurso crítico da situação. A estrutura que eu pensei, mais ou menos o roteirinho. Mas, meu filho, você não acha que ao lado do crítico deve se apresentar uma coisa, uma possível solução? Eu acho que a ideia crítica que eu estou falando não temos um projeto. Eu dividi assim, vejo os pontos que eu anotei, temos uma estrutura
muito simples, sem nenhuma... Temos do filme, tá? Porque eu acho que isso seria a narração do filme. Primeiro seria a realidade de hoje. Falarmos, como falamos, uma imagem inconsciente de uma coisa do museu, de uma viagem ao mundo interno, e estabelecendo níveis também neste mergulho. Cadê aquele livro? Loyal, onde não há mundo interno. Genial. Para ele, para Macieira, não há mundo interno. É alienação. Exatamente. Então, essa realidade de hoje... É o mundo, é o modelo cartesiano no seu pitch, que é o behaviorismo. Então, o trabalho, eu não sei mesmo trabalhar de outra maneira se não procurar para qualquer coisa simples, até para essa toalha de plástico, um substrato científico e embaixo ainda o que eu alcançar dentro de minhas limitações, um substrato filosófico. Por quê? Do mesmo modo que a encadernação, do mesmo modo que um trabalho de agulha permite que você conheça certas coisas das pessoas. Você, como cineasta, estuda o seu personagem. Vê como ele move as mãos. Minha gesticulação deve estar dizendo muito aqui, talvez mais do que o que eu estou conseguindo falar. É essa manipulação que acabou me conduzindo através, é verdade que assinalou isso. Primeiro foi um psiquiatra francês chamado Paul Civadon, que me conduziu a Bachelard. E é um doente que chegou à mesma intuição de Bachelard, e que trabalhava na oficina de trabalhos manuais, fazia tapeçarias, não sei lá o quê. E então me disse, isso aqui é a emoção de lidar. Então ele disse que o trabalho dele na oficina era a emoção de lidar. A emoção de lidar com o material de trabalho. Então eu comecei a prestar atenção maior a isso, que era apenas a maneira mais agressiva ou mais comunicativa. Comecei a tentar mergulhar um pouco mais nisso. Na emoção de lidar com o mole, com o duro. E aí você encontra Sartre falando sobre um homem que pegava papéis sujos na rua e dizia como seria bom para ele degurdir um batom. Como é que se chama isso? Polir um pedaço de madeira. E Bachelard a dizer a saúde. Sua saúde mental está nas suas mãos. Coisa que não é novidade, não vista com essa profundeza, mas Pinel foi mandado
no fim do século XVII, 17 ou 18, 18, no fim do século XVIII, visitar um hospital na Espanha chamado Urbi Orbi, onde ficavam doentes de todas as categorias. E ele, então, fez um relatório quando veio da Espanha para a França, antes da grande reforma que ele fez. Lá, terapêutica ocupacional não tinha esse nome horroroso, foi dado pelos americanos. Era a laborterapia, trabalhavam no campo. Então, Pinel escreve mais ou menos isso. Os plebeus, não, os nobres, porque nobre não pode pegar e trabalhar nada. Diz assim, vem cá um copo d'água, não pode buscar um copo d'água. Os nobres que ficavam doidos pagavam com a inatividade, com a cronicidade de suas doenças, de seus delírios, a sua inatividade. Enquanto os plebeus que trabalhavam no campo curavam-se muitos deles. Isso é de fins do século XVIII, porque o livro de Pinel, se não me engano, apareceu em 1803. Então, o que eu queria, o que me fascinava, era o que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico, debaixo daquele aspecto miserável de atoleimado, de demenciado, de alienado. Era, de repente, um gesto de mão de Rafael. Estava doente desde os 16 anos, que urinava no chão e esfregava as mãos na urina. Mas ele fazia, de repente, um gesto. Eu digo, tem que ter alguma coisa por trás disso. É imutável isso? É? É imutável? Não, não acho imutável, não. É uma questão de aceitar a dignidade do trabalho, seja ele qual for. Politicamente, o âmago é aceitar a dignidade do trabalho. E o trabalho não é uma coisa servil. É algo que exprime a alma da pessoa, seja ele qual for. A maneira como uma varredora de jardim junta, e eu ficava no tempo que eu ia aí na praia da Urca, e via a variedade daquelas jardineiras de chapelão, vestidas de verde, apanhavam as folhas caídas. Você pode apanhar com carinho, você pode apanhar com estupidez, tudo isso está revelando a pessoa. Como um amigo meu desmanchou um casamento, que foi buscar a noiva para sair para um passeio, e ela, atrasada, começou a abrir no quarto vizinho as gavetas, fazia vrum, pá, vrum, pá. Não achava. Ele saiu dali resolvido a achar um pretexto para desmanchar o casamento. Não vou me casar com uma mulher que abre gavetas dessa maneira. Deve ser uma bruta. Desmanchou o casamento.
E essa coisa da megadose? A megadose é uma mega de grande, doses altíssimas. Então, você chega no hospital, é o mesmo do que você está no Alasca, na Antártida, lá tem os golfinhos brincando. Está todo mundo dormindo dia e noite. É o próprio substrato da desumanização do hospital psiquiátrico. É o remédio. É o remédio. Olha que quando eu voltei, eu já não digo o princípio de minha vida lá, em 33, quando eu fiz concurso, que saí para a prisão em 36. Mas quando eu voltei em 44, com um negócio de fim de guerra, de Roosevelt, de democratizações e tal, eu achava horrível. E aí comecei a bolar a Casa das Palmeiras. Hoje, eles conseguiram tornar pior. É uma das coisas mais espantosas dentro da minha experiência psiquiátrica. O hospital, em 1986, conseguiu estar pior do que o péssimo hospital de 1944. E foi o que levou, assim, a uma tentativa de atrair o pessoal com a terapêutica ocupacional, quando comecei a terapêutica ocupacional e, pouco depois, a Casa das Palmeiras. De 46, com a terapêutica ocupacional e pouco depois com a Casa das Palmeiras em 56. Que até se bolar esse bolo, bater esses ovos com farinha de trigo, com todas essas mixórdias, demorou anos a ponto de não se ter onde, porque o hospital não aceitava dar um espaço. Esse espaço da Casa das Palmeiras e a terapia ocupacional, como é que podia se passar para as pessoas o que era essa intenção, essa terapia? O que significava em relação ao mundo inteiro, a pulsão Bom, como é que eu explica lhe para as digo, pessoas isso, para eu lhe entenderem a digo. diferença entre uma praxis, terapia e o que é? Uma comum laborterapia, praxiterapia, ergoterapia, tem uma porção de nomes, era manter o doente em atividade, porque sem visar naquilo específicas atuações psicológicas. Eu tento explicar isso naquela introdução. Isso está escrito. Naturalmente, esse trabalho de pôr os doentes para trabalhar, ou para ter um pouco de lazer, seria ótimo para uma senhora filantrópica. Mas eu não sou uma senhora filantrópica, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa curiosa do abismo. Embora tenha a consciência de que o abismo é tão profundo que eu apenas passo nas bordas. Então, eu pensei em utilizar as atividades como meios de expressão da problemática interna
dos doentes. E oferecer a eles ou utilizar atividades que pudessem, de alguma maneira, agir sobre essa problemática, compensando, desviando, segundo os casos. Então eu fui a ingênua, a bestalhona. Isso nas alturas de 46, 47. Eu tenho tudo isso em relatórios aí. Eu digo, quem vai fazer? Eu só quero gente aqui com indicação médica da atividade. O médico tem que estudar o doente e receitar a atividade. Mandei imprimir folhas de receituário de terapêutica ocupacional. E procurei não os médicos que eu já considerava petrificados nessa época, mas aqueles que começavam a formação analítica. E um dos espantos meus foi verificar que estas pessoas que estavam no começo de formação analítica não se interessavam absolutamente por esse tipo de pesquisa. Para não dizer pesquisa, que eles implicam muito com pesquisa, por esse tipo de curiosidade. Será que a própria esquizofrenia afastava-os? Não. O que era? Tinha alguma coisa? Uma coisa política, para mim. Pelo menos no históricozinho eu falei sobre isso. É o trabalho com as mãos. A terapêutica ocupacional trabalha com as mãos. Suas excelências trabalham com o cucuru, pensam que trabalham com o cucuruco da cabeça, com esse redemoinho que está aqui na cabeça deles. Pensam. Então não pode um médico fazer como o Cunningham Dax na Inglaterra, que operou, fez operações terríveis de lobotomia e depois estudava o ponto de cruz que os doentes faziam. Se eu propusesse a um médico aqui estudar o ponto mais simples, você sabe o que é ponto de cruz? Um bordado que vai para cá e vai para lá. É o mais elementar, se dá até para menino primário. Se eu fosse falar nisso, eu não chegava a ser tão doida assim. Queria que eles receitassem. Acham freudianos, e eu nesse tempo não conhecia quase nada de Jung, nem tinha como conhecer, que não havia livros traduzidos. Minhas primeiras indicações foram de natureza freudiana. Para Freud, mexer com o barro é alguma coisa como um menino mexe com fezes, mexe com barro. Daí ele conduz um raciocínio que não cabe aqui, a satisfação de pulsões homossexuais. Então eu pus doentes que tinham no seu histórico problemas homossexuais para trabalharem no barro. E falava a esses senhores
informação psicanalítica sobre isso. Foram as primeiras e maravilhosas modelagens do Lúcio. Então eu resolvi outra técnica. Convidava-os para tomar café na sessão de terapêutica ocupacional e mandava fazer bolo. Não peguei eles nem pela isca da comida, porque eles tinham horror. Foi também através dessa dificuldade de lidar com esse tipo de pessoas que nasceu o caso das Palmeiras, sair desses moldes institucionais. Mas eu ia indicando e acompanhando, tanto que eu tenho essas coleções preciosas que foram a Paris e causaram sensação lá. Então, aí em livro francês de trabalhos, não só essas modelagens, como trabalhos de bordado, antes e depois da lobotomia. E a história da bolinha de futebol no Márcio? Isso é bobagem. Mas você pediu para contar a história da bolinha. Os pátios, que hoje estão hermeticamente fechados, porque todo mundo está dormindo, estavam funcionando. Os doentes não tinham o que fazer e andavam como fantasmas, como eu digo no prefácio da exposição de 49. Por ali pode-se acompanhar muita história. Então eu pus um monitor em cada pátio, para brincar, para inventar coisas. Tem um que é o mais fabuloso de todos, que é o Décio. Mas nessa estava o Clóvis, nesse pátio. Assim, feito um paspalhão. Eu digo, o que é que vocês estão fazendo aí? Eu visitava todo dia todos os setores. Eu disse, não tem material nenhum. Eu digo, você nunca foi moleque de rua, não? Esses doentes todos não foram moleques de rua, não é uma coisa gostosa brincar na rua. Só andava de meia. Tem muito isso, ainda hoje é porque está fazendo muito calor. Eu uso meia soquete, naquele tempo eu usava meia comprida com aqueles negocinhos, não sei se você sabe da existência. Uma presilha que segurava a meia. Eu suspendo o vestido, solto as meias, peguei as duas meias, embrulhei elas assim. Machuquei nas mãos, fiz uma bola e disse, moleque na rua brinca com isso, vá brincar. Ele conta isso. O Clóvis, que hoje é artista, bailarino, não sei o quê, que dança aí em teatro. E que continua lá. Enfiei o sapato e fiquei sem meia. Quando é que a química tomou o lugar da lobotomia, essa lobotomia química, a partir de quando é que mudou? Sempre houve uma química. Uma química, a princípio, muito doce, de extratos fluidos, que eram considerados mais ou menos inócuos. Depois, os barbitúricos, que principalmente os epiléticos tomavam. Depois veio, na minha ausência, eu caí numa
esparrela dessa química, porque eu passei 8 anos afastada do serviço público, a bem do serviço público, porque naturalmente não valia nada para o serviço público. Era o Ampliquitil. O Ampliquitil, nos primeiros prospectos, mandava dar, não sei se eu tenho aí, 75 gotas por dia, 25, 3 vezes por dia. Hoje se dá Ampliquitil em baldes. O haloperidol eu não conhecia descoberto naquele tempo, não é? Veio depois, eu nunca tomei conhecimento do haloperidol. Então veio a camisa de força química, que é o paraíso dos psiquiatras. Parece que hoje impera completamente no engenho de dentro. O haloperidol e outros similares, que eu nem sei dos nomes. Miozinhos, não sei o que e tal. E um competente Ampliquitil, que é a barra de ferro definitiva de noite. Aí o sujeito apaga. Não incomoda a enfermeira nem nada. Por isso uma doente escreveu esses versinhos. Os médicos, isso foi escrito na nossa exposição. Se eu me enganar, pode-se verificar que tem aí. Os médicos e as enfermeiras dão muito remédio para não terem trabalho. E gritam, vou dar choque, vou dar amarra. Ser louco é uma amarra. Tem naquele negócio do Vicente, eu acho que tem isso. Tem no programa. Se houver uma troca de palavras, que eu não posso ter essa memória tão matemática. E hoje? Hoje, qual é a situação hoje? Então, espera um pouco. E a situação hoje do egresso? Quer dizer, do internamento, da reinternamento? Cada vez pior. Porque antes, pelo menos, eles não ficavam trancados nas sessões. Não havia esses remédios tão potentes que os imobilizassem em camisas de força química. Então eles andavam. Não todos, uns ficavam mais fechados, outros iam para os pátios. Agora não tem mais pátio, que eu chamava o opróbio do hospital psiquiátrico, e hoje chamo o paraíso do hospital psiquiátrico. Esse onde eles jogavam bola até com meia, quando não havia material que se comprava. Isso foi um episódio. Havia jogos, havia xadrez, havia tudo. Essa menina Lucinha, que foi nossa estagiária, visitou o hospital, estava lindo o hospital e tal. Ela disse, eles estão doentes. E a enfermeira disse, estão dormindo. A questão, no fundo, se você escava, você encontra duas coisas. Encontra a política e encontra, escavando bem, a filosofia. Numa você encontra as multinacionais, na outra você encontra o modelo cartesiano do animal-máquina, que pega o bicho
quando Malebranche dava um pontapé numa cadelinha que vinha festejar, e que ele disse, sacré, mais ne sent pas. Isso grita, mas não sente. É um animal máquina. O doente pensa que sente, não sente. Porque o importante é a razão. Eu penso, logo existo. Se o doente é um doente que a razão desmoronou, também não sente. Antes há outras coisas, muitos nem chegam lá. Isso é um hábito meu de cavucar. Onde estávamos agora aí? Qual é o capítulo? É o hospital? Ali do hospital, mostrando que é uma coisa internacional, que as bases são políticas e filosóficas, o interesse das multinacionais e uma concepção de mundo baseada Uma concepção. Esse tipo de visão formal, né? Que existe a pessoa, mas as formas. Antes eu quero dizer uma coisa também, que tem repetido muito ultimamente, por causa dessa história dos bichos. Não sei onde se vai meter, talvez no princípio, que eu sou aposentada e não tenho nada que me meter nisso. Sou aposentada, tenho que me meter nisso, porque eu estou ligada a isso, não sei se feliz ou infelizmente, pelas vísceras. Então não é um papel e uma data de aposentadoria que me arranca pedaços das vísceras. Sempre que eu puder, eu intervenho. Enquanto viver, intervirei. Danados dizendo isso, inclusive funcionários meus. Também para que você mete nisso, não está aposentada. Eu disse no telefone ao diretor, não tem nada com aposentadoria. Sou uma cidadã do mundo. Onde houver um elefante sofrendo, se eu puder ajudar, ajudo. Na África. Um menino em Biafra, tudo isso me angustia. Porque acho desnecessário, inumano, não é por preguiça, não. Hein? Tá parado. Agora eu não sei mais onde, em que pé Tem que sair do hospital para falar do Geraldo Egresso, entrar no filme. Mas ainda estamos no hospital. E temos que procurar sair para falar dessa situação do Egresso mesmo. A gente já está chamando agora. Não estou sabendo. Eu achava, já que a gente tem que continuar negócio. A gente chegou até um ponto que ainda estamos dentro do hospital, nós temos que sair agora para falar do Geraldo dos Egressos. Bem. Mas vamos falar isso que nós hoje completamos a nossa cota negativa. Além disso, A luz também chegou ao ponto. Sei. Ela está diferente, está mais escura. Então, esses... não pode mais. Agora parou? A gente interromperia hoje, retomaria daqui a 48 horas, está negativo. Nós estamos no centro ainda, exatamente. Tem que terminar o centro, não terminamos o centro, claro. Só quando completar o centro a gente pode falar do geral, da situação atual, né? Do egresso, particular. Não me lembro de nada do que está aí. Estou feito menino quando vai fazer exame e se esquece de tudo na hora. Olha, a cara do Saldanha é demoníaca. Repetem muitas vezes que eu
estou aposentada. Nunca me senti aposentada um só instante. Não houve papel burocrático de aposentadoria, não houve cadeia que me reduzisse à inércia. Para aí. Não, mas tenta de novo, mas eu acho que tem que fechar esse bloco. O principal agora é ter ele na cabeça organizado e deixar o sentimento fluir. Raiva, angústia. Não tenho sentimento, eu estou em branca nuvem. Então aí a gente acha que não consegue fazer outro dia, mas Não. não devemos Vamos não devemos tentar. pretender fazer uma coisa. Nunca eu farei, só naquele dia que eu estava Falou doida. excepcionalmente bem, forte, bonito mesmo. Eu acho que foi feita uma crítica como se tivesse bom, está excepcionalmente bom. Está excepcionalmente bom. É simplesmente com o valor da improvisação da palavra, que é dito na hora. Nada além disso. E as ideias se concatenam extraordinariamente. Uma lucidez, uma clareza extraordinária. Extraordinário. Acho que é uma questão de conversando aqui, vamos conversando, entendeu? Vamos ver se eu assumo. Conversar. Tá rodando. As atividades privadas nunca me atraíram. Sinto-me visceralmente amarrada ao serviço público. Penso como Antonin Artaud. Lá vai ele com Antonin Artaud fazer pipi. Você gravou isso? Penso como Antonin Artaud. Há 10.000 modos de ocupar-se da vida. E de pertencer à sua época. E de pertencer à sua época. Quer que repita a frase? Há 10.000 modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. Há 10.000 modos de ocupar-se da vida e de pertencer à sua época. Quanto a mim, e é por isso que estou falando agora, neste momento, atraem-me entre todos os infelizes, os mais infelizes, os loucos e os animais. De início, tentei introduzir no hospital a conhecida terapêutica ocupacional, mas não em seus velhos moldes, procurando conseguir, por meio das atividades diversas, que os doentes exprimissem os conteúdos mais profundos, muitas vezes, de suas vivências internas. E
também que estas atividades lhes proporcionassem prazer, atraindo-os assim pouco a pouco à realidade. Paralelamente a esse trabalho, observei, muito simplesmente, que o número de reencarnações era verdadeiramente alarmante. Cerca de 70%. Comecei, então, a pensar que, de certo, algo estava errado no tratamento psiquiátrico. Que talvez os doentes saíssem de suas profundas experiências internas sem nenhum preparo para o reencontro com a vida, com o mundo da dita realidade. E comecei a pensar na possibilidade do próprio hospital criar uma seção, um departamento, fosse o que fosse, para o preparo desses indivíduos antes de sua saída. Essa ideia não foi aceita, mas não a abandonei. Continuei falando nisso a pessoas diversas, até que uma colega, Maria Estela Braga, me pôs em contato com Dona Alzira Cortes, proprietária do prédio onde funcionou o antigo Colégio Lafayette. Ela imediatamente compreendeu o problema e, sem nenhuma formalidade, sem nenhum papel, sem nenhuma assinatura, disse-me: doutora Anise, o andar térreo eu já segui a pai. O primeiro andar a senhora dispõe para fazer o que quiser. Então, imediatamente começou a se estruturar essa instituição destinada a egressos. De início éramos 4. Maria Estela Braga, psiquiatra, Bela Pasleme, artista plástica, e Lígia Loureiro, assistente social, e eu. Reuníamos muitas vezes, na casa de Bela, ou melhor, no estúdio de Bela.
E assim, no dia 23 de dezembro de 1956, foi inaugurada a Casa das Palmeiras, que está este ano completando 30 anos. Quando quiser, podemos. Então vamos pegar esse tópico agora. Nesta casa, eu me sentia livre para introduzir métodos inusuais. O tratamento fundamental fazia-se através de atividades expressivas, não havia médicos vestindo jalecos, não havia enfermeiras, os monitores que estavam ao lado dos doentes apenas os ajudavam, trabalhavam junto com ele ou apenas lhes ajudavam numa ou noutra dificuldade. As portas e as janelas sempre abertas. E assim a Casa das Palmeiras atravessou esses 30 anos. Instituição sem fins lucrativos, evidentemente com dificuldades financeiras e também com as dificuldades humanas que surgem em todos os grupos de trabalho ou de relações de quaisquer espécies. Mas sempre demos a volta por cima e a casa continuou o seu trabalho. Considero esse problema dos egressos um dos mais importantes da psiquiatria. Atualmente, o que acontece é o doente internado receber doses fortíssimas de psicotrópicos que os dopam, que os adormecem dia e noite. Esses doentes que dormem dia e noite sob a ação de psicotrópicos quando cessam os sintomas mais agudos, têm alta, depois dos prazos prefixados pelo INPS, ou sei lá que instituições. E deixam o hospital. Aí começa a grande tragédia do egresso, da qual queremos especialmente nos ocupar.
O egresso estonteado vai para a rua. Será dificílimo encontrar o seu espaço na família e na sociedade. Ele, à medida que toma o hospital, é matriculá-lo num ambulatório. Nesses ambulatórios, o egresso, depois de ter atravessado vivências terríveis, conversa momentos com o médico e recebe cartelas de psicotrópicos violentíssimos para, por sua própria responsabilidade, usá-los. O que acontece a esse indivíduo infeliz? Perambula pelas ruas, dissipam-se os efeitos dos psicotrópicos ingeridos no hospital. Basta um gesto que ele faça. Basta uma imprecação que ele seja levado a exclamar, para imediatamente ser chamada à rádio patrulha, que o torna de volta ao hospital. E assim ele é reinternado. Recomeça o ciclo. Ou então ele, se não volta ao hospital, é reinternado nos hospitais chamados conveniados. Pagos pelo governo. É um sai e entra permanente. Aí está a psiquiatria moderna, tão obscurantista, ou mais, que a velha psiquiatria, que quando nós que entrávamos no hospital, tanto criticávamos e tanto desejávamos modificar. Realmente é para entristecer. O egresso que não é reinternado, ou melhor, que tem ainda vislumbres de astúcia para fugir à rádio patrulha que o leva de novo de volta ao hospital, corre, esconde-se, faz o que pode e, naturalmente, cai na marginalidade, cai na mendicância.
Muitas vezes ele próprio, porque como o mendigo está com fome, cria uma situação que o leva de volta à reencarnação. Pelo trato de comida do hospital, durante os dias estipulados para a sua permanência. Depois sai e volta o rodopio da mendicância, da marginalidade, que muitas vezes o leva à prisão. Ou ao hospital. Ele rodopia, portanto, entre hospital, prisão, logo solto como vagabundo, e mendigo. Acontece, às vezes, que um contacto amigo surge para ele. É um cão vagabundo, como ele, mendigo também. Afeiçoam-se e andam juntos pela cidade. Mas isso enfeia a cidade, naturalmente, né? Ele é de novo apanhado. A rádio patrulha leva-o de volta para o hospital e o cão amigo é levado para a Câmara de Tortura e Morte, que é o Instituto de Veterinária. Realmente, num período em que se pretende mudar as coisas, essa situação tem de ser estudada de uma maneira humana, tem que ser modificada. O que mais? Como é que tem que modificar? Hein? Que modificações? Necessitaríamos de espaços amplos onde os egressos pudessem ter um lugar de encontro, de trabalho. Talvez de tomar uma refeição. Porque isso sairia muito mais barato que reinterná-los nas casas de saúde, onde muitos os chamam de filé mignon das casas de saúde. Ou mesmo mais barato que a reinternação, que deprime o serviço psiquiátrico. Onde está o progresso da psiquiatria moderna?
creio que um dos caminhos, e haverá naturalmente outros caminhos, será enfrentar corajosamente e humildemente o problema do egresso. Chega, não? Chega dessa situação, uma boa dica. Quer dizer, chega dessa situação do egresso. Falar isso, basta isso. Já não dá. E quem são os responsáveis por isso? Que não fazem nada, que não mudam, não falam diretamente deles para o público. É difícil saber quem é o responsável. Não precisa denominar. Todos são responsáveis. Não se falou que a Casa das Palmeiras diminuiu o número de reintegrações. Quer dizer, que ela é successful, que ela é um sucesso. Durante a experiência dela, comprovou ser possível quebrar esse ciclo. Sim, então posso dizer isso. Já a Casa das Palmeiras, com todas as suas deficiências, durante 30 anos demonstrou que é possível quebrar o ciclo das reinternações. Temos clientes que a frequentam que já haviam passado por 10 e mais internações. E desde que trabalham conosco, não voltaram a se reinternar. Portanto, o problema não está tanto no doente. Mas naqueles que são responsáveis pelos doentes. E, no caso, estamos focalizando pelos egressos dos estabelecimentos psiquiátricos, pela sua incompreensível indiferença. Pode continuar. Pode continuar. Na nossa experiência no Engenho de Dentro, nós temos documentos em todos os setores de atividade, quando existia STOR, que agora não existe mais, porque pessoas que dormem dia e noite não podem fazer atividades, mas quando nós cultivávamos as atividades livres, espontâneas, que ainda hoje uma ou outra das oficinas de apoio do museu cultiva, nós podemos ver num bordado, numa combinação de cores e, sobretudo, no ateliê de pintura, onde se acumulam milhares de documentos que, se estudados em série, detidamente, nos levam a abismos
perturbadores que nos obrigam a estudar e reestudar. Muitas vezes, esses vislumbres que partem do âmago da psique. E o que haverá de mais importante no homem que o conhecimento da sua psique? Será menos importante que tecnicamente construir um míssil ou uma bomba atômica? Então, deixamos aqui um apelo às autoridades competentes, aos queridos colegas, em qualquer indivíduo, mesmo no mais esfarrapado mendigo egresso de um hospital psiquiátrico, existem pulsões criadoras, existem forças autocurativas esperando de apoio, esperando de amor, esperando de calor humano. Eu não posso, depois desse dó de peito, eu não posso dizer mais nada. Feel head peito. Não tem. O tenor dá aquele dó, aí cai o pano. Este espaço não seria, de maneira alguma, uma espécie de berço caritativo. Seria uma ponte que o levaria de volta aos contactos duros com a vida, ao trabalho útil e produtivo, tanto para a sua família, se for o caso, tanto para si próprio e para sentir-se um membro útil da sociedade. Muito interessante essa ideia de que esse espaço não é uma coisa caritativa, mas que é um lugar vivo, dinâmico. Eu acho que é muito forte, isso é uma coisa nova. Ela não é nova, mas ela soa para todos como uma coisa nova. Porque senão, coitadinhos, vamos dar um prato de sopa a eles, como Dona Zoé dá um prato de sopa aos mendigos. Que é muito bom, mas não é isso que nós estamos pretendendo. Nós estamos pretendendo a recuperação de homens considerados farrapos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que eles levavam. Chega, minha gente. Vocês me matam. La Chopin, até Trazine deu o agudo mais alto.
Tetrazinha era uma antiga. Você está gravando isso, seu doido? Tetrazinha é uma antiga? Hein? Está. Dá espaço. É isso aí. Espaço, alguém tem que dar uma risada nesse filme, né? A história do Vrupá, tinha um rapaz lá em casa. Acho que agora completou a ideia, né? No final, completou. Ficou completa a ideia agora.